Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Amados, uma boa noite na graça e na paz. Nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos aí meditar na palavra do nosso Deus. Eu quero ler com vocês Juízes. Eu quero ler alguns versículos do 16, mas eu quero também ler pelo menos 2 versículos aqui do capítulo 13, pelo menos um versículo. Depois a gente passa por 16. Juízes 13, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do 3, né, que quando o anjo do Senhor fala com a mãe de Sansão. E o anjo do Senhor apareceu essa mulher e disse-lhe: eis que agora você é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu desde o seu ventre, né? Falou para ele, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Agora vamos ver aí, capítulo 16, vamos ler também, eu vou pular um pouco para não tomar muito tempo na leitura. Capítulo 16, versos 4 e 5, depois nós vamos pular para o 15. Capítulo 16, 4 diz assim: e depois disso aconteceu que Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos ou apoderar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Vamos pular aí para o versículo de número 15. Então Dalila disse a Sansão: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já por 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda desta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha
tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Amém. Que o Espírito Santo nos direcione para que nesse breve tempo que temos, possamos receber uma palavra de direcionamento de Deus, e não somente uma palavra, mas o poder de Deus, amados, porque nós sempre precisamos do poder de Deus para avançarmos. E eu quero dar o tema de alinhando o nosso caminho com Deus. Porque muitas vezes nós seguimos caminhos que nos tiram da presença de Deus, nos tiram da vontade de Deus. Bom, esse texto fala do famoso Sansão, do grande Sansão. Vemos que Sansão, amados, foi um homem já criado, antes mesmo dele ser gerado no ventre de sua mãe. Já havia promessas para este homem, que ele seria um grande líder, um homem que seria grandemente usado por Deus para trazer liberdade a um povo que era chamado de o povo de Deus, o povo judeu, que estava debaixo da servidão dos filisteus por 40 anos. Então Deus fez essa promessa para a mãe dele, e ele então nasceu já com um propósito. Deus tinha um propósito definido para a vida de Sansão, e sua mãe então, dirigida por Deus, conversou com Manoá, seu esposo, pai de Sansão. E quando Sansão nasceu, então fez aquilo que Deus havia lhe pedido. Orou, consagrou esta criança a Deus, como tantos pais fazem aqui, né? Consagrou o seu filho a Deus, e fez então o voto do nazireado, ou de nazireu, que é um voto que consiste, entre tantas coisas não são tantas assim. Na realidade não podia comer nem tomar nada que fosse da videira, nada, não podia chupar uva, não podia comer uva passa, não podia tomar suco de uva, não podia tomar vinho. Esse é o voto do nazireado, né? Ou de nazireu. E dentre tantas coisas, não raspar a cabeça, que aqui na realidade simboliza tudo, né? O não raspar a cabeça, que era algo que todos poderiam perceber na pessoa que cumprisse este voto, ou que deixasse de cumprir. E então, amados, esse homem, essa criança que nasceu com propósito, e logo a unção de Deus se apoderara dele, e ele então começou a se tornar um homem realmente usado por Deus. Cada vez que ele ia ser usado para fazer uma grande façanha, derrubar ele fez coisas extraordinárias, né? Como logo de cara já matar 30 inimigos, né? E cada vez que ele ia fazer algo assim, diz, e o Espírito de Deus se apossou dele, veio com poder sobre ele, né? Quando ele, por exemplo, pegou umas coisas até esquisitas, né? 300 raposas e amarrou o rabo de uma na outra, e colocou uma tocha de fogo e soltou na lavoura dos inimigos, né? Então 150 tochas de fogo amarrada em 300 raposas, no rabo de 300 raposas, né? Então um negócio esquisito, e incendiou, então, uma estratégia estranha, né? Mas incendiou toda a lavoura dos inimigos, maneira que Deus usou para que um inimigo saísse, né? Fosse destruído, né? Na realidade é isso. Então cada vez que Sansão fazia algo, há essa expressão, e o Espírito do Senhor veio e se apoderou dele, e ele então foi revestido de uma força sobrenatural. Então nós precisamos entender, amados, que Sansão era um homem com chamado e com um propósito desde o ventre da sua mãe.
para que ele fosse grandemente usado, para que ele fosse um juiz de Israel. E ele foi juiz de Israel por 20 anos, né? A história é tão curta e tão resumida, não conta muitos fatos na vida de Sansão, só conta esses grandes feitos, mas ele era um juiz, ele era um líder muito poderoso na nação de Israel. Mas quando a gente termina essa história, amados, a gente vê um homem acabado, um homem destruído. A gente vê Sansão cego e trabalhando, amados, moendo, empurrando a roda do moinho, né? Eu disse que eu já vi, por exemplo, animal puxando roda, né? Mas com coisas mais pesadas, né? Que é uma roda, na realidade, aqui era uma pedra, não era algo tão pesado, tanto que naquela época algumas mulheres também faziam esse serviço, mas também animal puxava. Eu já vi, por exemplo, em engenho de cana, você já viu isso, em olaria, talvez já viu, né, misturando, moendo, amassando o barro, também usava-se um burro, um animal para fazer isso. E nessa época usava-se muito também escravo era usado, vários escravos eram colocados para ficar moendo. E, amados, o fim de um homem chamado por Deus, o fim de um homem revestido do poder de Deus, foi dessa maneira. Tudo bem, vocês podem falar, mas ele foi lá e ele derrubou, ele matou tudo, mas foi o fim dele, literalmente o fim, foi cego. Então, o que nós precisamos aprender com essa história, amados, de um homem que terminou preso, amarrado, sem nenhuma liberdade, sem visão e trabalhando como escravo, né, para o inimigo, porque a palavra diz que ele moía no cárcere, na prisão. Sabe, amados, é a prisão de quem desobedece a Deus, de quem não observa os princípios de Deus, de quem não anda segundo a direção de Deus, de pessoas que o seu caminhar, apesar das promessas, apesar de ter a unção, de ter um chamado de Deus, sabe, tem um certo período da sua vida, sabe, coisas que nem parece de uma pessoa que já foi usada por Deus, pessoas que terminam a sua vida numa miséria, pessoas que terminam a sua vida com um testemunho de uma pessoa fracassada, sem uma visão. Sabe por quê, amados? O cristão, ele é uma pessoa visionária. Quem passa pelo encontro, quem não passou vai passar, mas uma das coisas que você recebe no encontro é os sonhos restaurados, é ampliar a sua visão, não fazer que você fique andando sempre em roda, sabe, do seu serviço, produzindo algo que não é para você. E ele mal ganhava comida, amados, ele tinha que comer, evidentemente, então davam comida, e muitos estão trabalhando só para o seu sustento pessoal. E eu quero dizer, amados, se você decidir fazer a vontade de Deus, eu quero dizer que seu fim não será esse. Nós cantamos um cântico muito lindo de adoração, né? Seus pensamentos me definem. Que coisa linda essa expressão que nós falamos a Deus. O que tem que definir a nossa vida, o que tem que definir o nosso caminhar, são os pensamentos de Deus. Não podem ser as circunstâncias, amados, não podem ser as dificuldades, mas nós temos que tomar cuidado, porque todos nós, amados, que somos chamados de cristãos, todos nós que estamos na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nós temos um chamado. Nós somos chamados para ser um povo ungido, um povo escolhido, um povo que derrotou a Satanás por Cristo Jesus, e pela fé Satanás está vencido e derrotado, amado. Então nós somos um povo escolhido e ungido para fazer diferença nesses dias, e o nosso testemunho vai levar libertação para muita gente. Quando eu prego a palavra, amados, eu prego a palavra porque Cristo me libertou. Eu era uma pessoa sem visão,
Era uma pessoa que trabalhava para comer e achava que a minha vida seria aquilo. Não conseguia sonhar, não conseguia olhar muito adiante, achava que era aquilo. Mas graças a Deus que houve uma interferência na minha história, e eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu nasci com uma promessa de Deus, de ser um vencedor, de ser um vitorioso. Então quando eu falo, não falo de teoria, eu falo de algo que eu tenho vivido, e é algo que Deus quer que você viva. Você é um escolhido por Deus, mas infelizmente, muitos escolhidos de Deus terminam a sua vida sem visão, terminam a sua vida de uma maneira que não produz nada e não faz diferença. E o máximo que pode fazer é se tornar um kamikaze, porque se você for ver o final da vida de Sansão, um homem chamado foi um kamikaze, foi um homem bomba, que quer destruir os inimigos com a vida dele. Ele não foi, como muitos dizem, um suicida, e muitos abrem aí exceção para o suicídio por causa de Sansão. Nada disso. Sansão, ele não tinha em mente se matar, ele tinha em mente se vingar. Se vingar de um povo que tirou a vista dele. Mesmo que ele precisasse pagar com a vida dele, ele queria matar muita gente. E Deus, evidentemente, que usou desse sentimento dele, deu a oportunidade. Mas ele não terminou como suicida. O suicida é aquele que não quer mais viver. Não era o caso de Sansão. Sansão não é o caso dele que ele não queria mais viver. Sansão não queria que os inimigos dele vivessem mais, mesmo que custasse a própria vida dele. Então ele não era um suicida. Então tire isso da cabeça, porque tem muita gente usando argumentos, e não tem que. A pessoa que tira a sua vida, ela não vai para o céu não, tá bom? Ninguém tem direito de tirar a sua vida, tá? Mas não vou julgar ninguém não, porque quem julga é Deus. Eu só estou ensinando vocês para ninguém querer se suicidar, e nem querer ser homem-bomba ou suicida, tá bom? Tá? Não é porque você é torcedor do Guarani que você vai querer derrubar, o Moisés Lucarelli, quando ele num dia cheio, onde essa Ponte Preta está lá, o torcedor. Não é isso não, tá? Não queira terminar como herói assim não, porque senão você vai para o inferno. Deixa os homens viver, deixa eles fazerem o que eles querem, sabe? Então, amados, muitos então estão nessa vida de um serviço apenas para o inimigo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Veja, nós temos que observar, e eu quero nesse pouco tempo observar juntamente com vocês a vida de Sansão, amados. Veja, por que um homem termina a vida assim, sem visão, destruído, soterrado por entulhos de um estádio, seja lá do que for, Amados, por que um homem termina a vida sem visão, de uma maneira tão improdutiva e tão triste como terminou? E foi uma boa parte da vida de Sansão, um homem que escolhido por Deus. Amados, porque o inimigo é astuto, amados, e o inimigo, ele até paga para descobrir os nossos pontos fracos, para fazer a gente cair e perder a visão de Deus nas nossas vidas. Por isso que eu fiz questão de ler esses trechos, porque é o trecho que mostra a promessa de Deus para aquele homem. É o trecho que depois mostra que o inimigo pagou uma mulher. Na realidade que o ponto fraco de Sansão era esse, porque Sansão era uma pessoa, amados, que ele tinha falha no seu caráter e não foi tratado. E por falha no seu caráter, ele entregou aos desejos dos seus sentimentos, da sua alma. E toda pessoa que se entrega aos desejos os seus desejos, a sua alma, então esta pessoa é uma presa muito fácil para o inimigo. E a gente percebe então que Sansão, amados, ele obedecia a Deus como muitas pessoas. Ele obedecia porque ele, por um bom tempo, ele manteve a obediência. Porém, ele obedecia parcialmente. Ele não cortava o cabelo. Deus permanecia fiel, que havia dito que se ele mantivesse o cabelo
cumprido o voto que a mãe dele fez, ele permaneceria com força. Deus foi fiel, mas a falha no caráter dele foi que fez com que ele fosse derrotado, amados. A falha dele é que ele gostava muito de sair com a mulherada. Ele era uma pessoa que se entregou aos prazeres da carne, porque, queridos, naquela época já tinha mandamentos de Deus, já tinha direcionamento de Deus. Se você olhar, já desde Moisés tinha deixado já no livro anterior, que foi o livro de Josué, que na realidade uma história que aconteceu 400, 500, 600 anos antes dessa história, né? E já tinha direcionamento. Por exemplo, uma pessoa não podia casar com gente de outras nações. Sansão casou, amados. Sansão casou com uma filisteia. Ele casou, ele já tinha casado anteriormente, e agora ele estava com outra, que fazia parte dos filisteus, que era Dalila, e arrumando mulherada, sabe, e contra a vontade de Deus. Mas Deus ainda insistia e permanecia fiel, apesar das besteiras e de um caminho completamente desalinhado ao caminho de Deus. Então eu quero dizer, amados, Sansão escolhia o que ele iria obedecer. Se você quer ser um cristão fortalecido pelo poder de Deus, não escolha o que você quer obedecer, simplesmente decida obedecer. Tem gente que até obedece, amados, não fala palavrão, não se prostitui, mas quando ouve uma palavra, traga seu dízimo e suas ofertas à casa do Senhor, amada, a pessoa fala, eu não concordo com isso. Sabe o que é isso? É uma maneira de selecionar o que você quer obedecer. Sabe, queridos, decida ser uma pessoa obediente. Não escolha o que você gosta ou o que você não gosta. Tem gente que obedece, mas quando você fala, você tem que perdoar as pessoas, você tem até que amar os seus inimigos, você tem que tratar com amor até as pessoas que te maltratam. A pessoa fala, eu não vou pedir perdão não, eu não vou pedir perdão. Às vezes a gente está aconselhando, às vezes casal, às vezes o marido, às vezes a mulher fala, eu não vou pedir perdão, eu não vou deixar ele me pisar mais do que ele pisa. Sabe, amados, e esse tipo de escolha é que vai minando as forças, é que vai fazendo com que muitas pessoas vão perdendo a visão de Deus, vão desalinhando o seu caminhar com o caminhar que Deus estabeleceu para nós. É um caminhar de vitória, de sucesso, de conquistas, pode ter certeza, este caminhar é um caminhar de grandes conquistas, de muito sucesso. Não é por isso que nós estamos na presença de Deus, nós estamos porque amamos a Jesus e queremos em tudo glorificar a Ele com as nossas vidas, mas não tem jeito de não ser abençoado. A palavra de Deus chega a dizer em Deuteronômio 28 que estas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Então uma pessoa obediente, mesmo que corra das bênçãos, ela vai alcançar o camarada ou a mulher. Então é uma promessa de Deus, amados. Então veja, Sansão era um cara libertino, que não estava nem aí com a direção de Deus, né? Essa desordem emocional que ele tinha e sexual, né? Falava, eu sou fraco nisso, eu sou fraco. Amado, se você é fraco nisso ou naquilo, trate de se fortalecer, busque ajuda, confesse seus pecados, não tenha vergonha, chame um líder, confesse, abra o seu coração para você ter um companheiro de batalha. Eu quero agora rapidamente falar de algumas coisas que muitas vezes falta. Quero falar de 3 coisas para ser tratado em toda a nossa vida e o nosso caminhar estar realmente alinhado com Deus, com o caminho que Deus tem para nós. Primeira coisa, seja humilde. É ser humilde, amado, sabe, reconhecer que nós temos falhas e que nós não somos melhores do que ninguém. A hora que a gente começa a achar, pessoa que às vezes ela começa a tocar, ela começa a pregar, ela acha já que ela é melhor do que as outras. Não é. Nós dependemos cada vez mais da graça e da misericórdia de Deus. Jamais se ensoberbeça, jamais se considere melhor do que qualquer pessoa.
palavra de Deus diz ali em Provérbios 16 que a soberba precede a ruína. Então, amado, não sem soberba, porque senão você vai cair, logo você está cego e sem visão de Deus na sua vida. Então, amados, tudo que nós temos vem de Deus, é a graça de Deus, sabe? Nós precisamos um dos outros, amado. A unidade é fundamental, e sem humildade ninguém vive em unidade, porque é difícil, amado, difícil viver com pessoas diferentes da gente, é difícil. Por isso que é mais fácil não frequentar igreja nenhuma. Eu sou crente na minha casa. Não existe isso. Tem que ter uma congregação, porque é aí que precisa de ser humilde, para a gente viver em unidade. Lembra a mensagem, acho que eu ministrei domingo, do rei Uzias, né? Foi domingo que eu ministrei, ali em 2 Crônicas 26, no último versículo que termina assim, olha, e Uzias, a fama de Uzias foi longe, porque ele se fortaleceu muito, né? Por quê? Porque ele foi grandemente ajudado. A palavra de Deus diz que ele foi grandemente ajudado até se tornar forte. Então eu quero dizer, uma pessoa forte é uma pessoa que reconhece que precisa de ajuda, e você vai chegar até onde você crê e acredita que precisa de ajuda. A segunda coisa, amados, é obedecer a Deus totalmente, sem escolhas e sem restrição, não só uma parte da palavra, sem ficar escolhendo essa ou aquela. Lembre-se, a condição para Sansão permanecer firme era o quê? Era a obediência. Era ele obedecer o voto. Ele fez um voto, obedeça. Deus disse, você fez esse voto, não corte o cabelo. Agora, amados, a desobediência às vezes vem porque pessoas são enganadas nos seus sentimentos. Elas são enganadas. É aquilo que eu falei, o inimigo até paga para descobrir como fazer para uma pessoa se tornar alguém desobediente e perder a sua força. Eu lembro-me da passagem, eu não lembro do povo, que quando chamaram Balaão para amaldiçoar, né? O inimigo viu que o povo de Israel marchava, e onde eles passavam não tinha um inimigo que subsistia. Então o cara esperto, o rei esperto, Malequita, Balaque, mas era dos amalequitas, não lembro bem do povo dele, mas ele falou, o povo está chegando, e eles estão vencendo todo mundo porque Deus é com eles. Esse povo precisa ser amaldiçoado. Aí chamou o profeta, chamou o Balaão, o famoso profeta da jumenta, ou jumento, eu não sei bem. Aí ele foi para receber dinheiro, para amaldiçoar. Mas só que ele ia amaldiçoar e não conseguia amaldiçoar o povo dele mesmo, né? Ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Aí Balaque falou, pô, escuta, em vez de você amaldiçoar, você está abençoando. Ele falou, olha, sobre a casa de Israel, não pega maldição, não vale encantamento. Aí, amados, aí ele tentou 1, 2, 3 vezes, falhou. Aí ele falou, olha, eu não consigo amaldiçoar esse povo, mas tem uma coisa, se eles caírem em prostituição, eles perdem a bênção de Deus, e aí eles perdem a guerra, a batalha. E interessante que isso está escrito, creio que no Novo Testamento, né? Aí Balaque então pega conselho com Balaão. Balaão fala, chama mulheres bonitas, e põe no caminho dos guerreiros, dos soldados. Aí chama as mulheres, né? Vai lá numa agência de modelo, contrata a mulherada toda, e aquela mulherada toda, né, fica na beira da estrada onde vai passar os guerreiros, só mulher bonita. Olha, os guerreiros começam a vir, e aí uma dá uma piscadinha, outra, pronto, caíram em pecado.
caíram em pecado. Aí quando eles foram guerrear, se você olhar nessa trajetória, foi a batalha que eles perderam. Sabe, amados, o inimigo é astuto. Eles buscam uma maneira de fazer o povo errar. Então, se você estiver firme na sua casa, não entra maldição. Em nome de Jesus eu declaro isso. Passamos por luta, mas a maldição não entra, pode ter certeza. Então, obedeça, sabe? Porque quem não obedece acaba caindo em cilada. Então, não fique selecionando. E a terceira coisa, tenha gratidão. Isso é importante em qualquer pessoa que quer andar nos caminhos do Senhor, que quer ter a sua vida alinhada com a vida de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela fala muito sobre gratidão. E a gente percebe como falta gratidão na vida das pessoas, amados. Sabe como as pessoas facilmente esquecem das coisas boas que foram feitas e se tornam ingratas. Sabe, muitas pessoas pensam que os outros têm obrigação de fazer as coisas para ela. Mas eu quero dizer, queridos, muitas pessoas dizem assim: eu sou uma pessoa agradecida. Mostre. A palavra interessante, que a palavra usa muito esse termo, ações de graça. Sabe o que é isso, amados? Sabe o que quer dizer ações de graça? Ações de graça quer dizer atitudes de gratidão. Demonstre sua gratidão. Fale, mas demonstre. Amados, seja cortês com as pessoas que nós temos mais intimidade. Diga obrigado. Quando minha esposa me serve, eu tenho que dizer: muito obrigado, amor. Quantas vezes ela pede para eu fazer alguma coisa, obrigado, mas às vezes ela sai correndo para fazer as coisas, para trabalhar. Eu vejo que eu tenho um tempo que eu posso lavar a louça, dar um jeito na cozinha, eu faço. Ela nunca deixa de olhar para mim e agradecer. Fala: obrigado, amor. Obrigado por ter me ajudado. Amados, e muitas pessoas pensam que os outros têm obrigação. A mulher tem obrigação, o marido tem obrigação. Agradeça, demonstre gratidão. Amados, se você souber o que a gratidão faz nas nossas vidas, ela faz milagres. Ela transforma o impossível em possível. Milagres acontecem. Interessante que muita gente até ora, mas sabe o que falta para a sua oração cumprir? Gratidão. Eu estava olhando em Colossenses capítulo 2, versículo 4. A palavra de Deus, ela recomenda a oração. É que eu lembro dos versículos, mas muitas vezes é tão simples esse versículo. Perseverai em oração, velando por ela. Sabe com quê? Ações de graça. Ore, mas cuide da sua oração. Não adianta você falar: Deus, faça um milagre na minha casa. Deus, mude o meu marido. Não, você tem que falar: Deus, muda a minha vida. Mas vai que seu marido está tão ruim assim. Amado, olha, Deus, se revela ao meu marido. Eu quero ter atitudes diferentes. Comece a ter atitudes de gratidão primeiramente a Deus. Comece a dizer: seu marido está chegando na porta. Quando ele chega, você escuta o barulhinho do portão. O cachorrinho sai. Você tem que correr e falar: sai da sala, sai, não fica deitado no sofá, põe na Globo, põe no Jornal Nacional. Ele chegou. Começa a falar: Senhor, obrigado, meu marido chegou transformado hoje ele não está endemoniado. Não fala isso não. Obrigado, meu Deus. E aí quando ele chegar, demonstra gratidão. Bem, eu sei que você está cansado, mas eu deixei uma comidinha preparada para você. Mas se é mulher que trabalha, marido, faça isso, tá? Se os dois trabalham juntos, os dois juntos, um agradecendo o outro. Amados, gratidão a Deus. Senão não adianta orar, não vai acontecer nada. Sua família, Deus restaura a minha família. Minha família é um inferno. Que é isso? Como é que vai restaurar? Amado, minha família é uma bênção.
Minha casa é um pedacinho do céu, é sua palavra, é sua promessa. Eu te agradeço pelo meu lar. E demonstra, tem atitude, sabe? E aí, é interessante que uma página atrás, né, no capítulo 4 de Filipenses também, no versículo 6 diz: não estejam inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Súplica. Muita gente anda ansioso, cheio de conta para pagar, e preocupado, porque até a hora vem na igreja e busca Deus, mas não tem gratidão, tem muita preocupação. Ações de graça. Senhor, muito obrigado. Eu sei que o Senhor é que supre as necessidades. Então, amados, demonstre, jovens, demonstre gratidão pelos seus pais. Sabe, você quer ser forte? Receba a unção de Deus. Você quer permanecer na unção? Tenha gratidão. Por mais difícil que estejam as coisas, tenha gratidão. Interessante, né? Que ali em 1 de João 2, acho que é 14, no finalzinho, a palavra de Deus diz assim: jovens, sois fortes e estais na palavra, por isso já vencestes o maligno. Olha, jovens, você é forte. Sabe por que você é forte? Porque você está na palavra. Quem é jovem aqui diz amém. Oh, eu sou jovem em nome de Jesus, porque eu estou firmado no Salmo 40, em Isaías 40. Jovem, você é forte. A palavra de Deus, você é forte porque você está na palavra. Você não está na sua vontade, na sua raiva, na ira. Não, você está na palavra. E você já venceu o maligno em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O grupo pode subir. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!